Meus irmãos, irmãs em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco neste dia. Somos gratos a Deus pela sua vida, somos gratos a Deus pela sua família. Hoje é quarta-feira e daqui a pouco, às 8 horas da noite, estará acontecendo mais uma vez, diretamente do gabinete pastoral do Templo da Primeira Igreja Batista de Macaé, o nosso culto de oração ao vivo, online. Quero convidar você, quero convidar sua família também. Você poderá participar deste culto de oração daqui a pouco, enviando os seus motivos de oração para nós compartilharmos com a igreja e também para nós estarmos orando. Enquanto isso, vamos à sequência da nossa série de estudos bíblicos desta semana. Nós estamos falando durante esta semana sobre alguns dos vários desafios da pandemia. Problemas que nós até já enfrentávamos cotidianamente, mas problemas que se tornaram maiores para nós com a chegada dessa pandemia da Covid-19, o isolamento social, as dificuldades financeiras e uma série de outras questões. Estamos abordando algumas delas em cada estudo bíblico ao longo desta semana. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, porque eu quero chamar a sua atenção sobre a necessidade de cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa saúde física. Então, esse é o tema hoje. Vamos falar sobre cuidar para ter uma saúde corporal, um corpo saudável. Deus quer abençoar você de todas as formas. Ele quer abençoar você espiritualmente, Ele quer abençoar você emocionalmente, Ele quer abençoar você materialmente e Deus, claro, também quer abençoar você fisicamente. Jesus, por exemplo, realizou muitos milagres, a maioria deles tinha a ver com a saúde. Jesus expulsava demônios, Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitava os mortos. E isto significa para mim que Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua vida com uma saúde física, com saúde corporal, com um corpo saudável. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse problema, porque eu sei que passou a ser um problema maior ainda para nós por causa dessa pandemia. Vamos ler a Bíblia e depois vamos ao nosso estudo de hoje. Na sequência, estaremos também tendo o nosso terceiro momento de oração, nosso momento devocional de oração deste dia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18. Eu quero ler esse texto agora, preste bastante atenção. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse texto é muito claro. Ele está falando que o nosso corpo é o templo onde habita, isto é, a casa onde mora o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que cuidar do nosso corpo. Diz aqui no final do texto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. No início do texto ele está falando sobre a imoralidade sexual. Mas eu creio que nós podemos acrescentar aqui tudo aquilo que venha a prejudicar o seu corpo, a sua saúde, que venha prejudicar a sua saúde física, a sua saúde corporal. Então nós vamos falar sobre isso hoje, porque tem sido um desafio para nós também, maior ainda, durante essa pandemia. Na grande maioria das vezes, nós falamos aqui sobre as questões da alma, as questões espirituais, a vida espiritual do crente. Mas a Bíblia também fala sobre a nossa vida física, fala sobre o corpo. E a Bíblia toda vai dizer como é importante nós cuidarmos da nossa saúde física. Por quê? Porque a nossa alma, ela vive em nós, ou seja, a nossa alma vive em nosso corpo. E o Espírito Santo de Deus, quando nós tomamos uma decisão
de seguirmos a Jesus, de recebermos Jesus como único Senhor e Salvador, o nosso corpo passa a ser a habitação de Deus. O Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele está em nós, ele habita em nós, é aquilo que diz o texto que lemos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Somos servos, ele é o Senhor, inclusive o nosso corpo. Então a Bíblia diz que Deus deseja que nós sejamos saudáveis, espiritual, mental e fisicamente. E onde é que está o problema, pastor? Sabe onde está o problema? O problema está no excesso. O problema está nos exageros. O problema está nos abusos dessa sociedade que está praticamente cultuando o corpo. Isso mesmo. As pessoas estão adorando o corpo, cultuando o corpo, endeusando o corpo de várias maneiras diferentes. O culto ao corpo é essa busca por uma beleza ideal imposta pela mídia e imposta pela sociedade. Isso não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o nosso corpo tem que ser saudável. Mas quando caminhamos nessa direção do exagero, do excesso, aí nós temos uma idolatria, temos um perigo, um risco enorme, e isso não está de acordo com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Nós lemos que algumas pessoas estão gastando verdadeiras fortunas com produtos de beleza, cirurgias plásticas. Outras pessoas estão investindo milhares de horas em academias. Tem gente que vai na academia todo dia. Eu conheço pessoas que são viciadas em academia. E o que dizer daqueles que gastam milhões, milhões e milhões de reais para comprar joias, comprar vários tipos de adornos, roupas caríssimas e riquíssimas, porque querem que as outras pessoas olhem e fiquem admiradas com a sua beleza física. Não é isso que a Bíblia diz. Ouça, eu vou ler aqui um texto, o versículo 23 da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra irrepreensível aqui, relacionada ao espírito, alma e corpo no texto, significa um cuidado muito grande, um cuidado, um zelo muito especial. Agora, veja, outro problema grave é quando a pessoa não sabe usar o corpo. É o mau uso do corpo. Se o nosso corpo é o templo do Senhor, não devemos usá-lo para o pecado. O mau uso do corpo é quando a pessoa utiliza o corpo para a prostituição, para o adultério, é quando a pessoa coloca drogas no seu corpo, bebida alcoólica, cigarro, inclusive tatuagens, né? Eu particularmente sou contra, creio que isso não é de Deus, não está aprovado pelo Senhor, não faço, não tenho. E todas as pessoas que perguntam, eu digo, a minha opinião, o meu conselho é não faça tatuagens. É uma opinião minha, é pessoal, é particular, mas eu entendo que é uma forma de estar zelando, cuidando do meu corpo da melhor maneira possível. Outro problema gravíssimo, gravíssimo, relacionado ao cuidado que nós precisamos ter com o nosso corpo. A Bíblia chama a nossa atenção em vários textos sobre isso, é com relação à alimentação. Com relação à alimentação. Um dos maiores problemas dos últimos tempos tem sido a questão da obesidade pelo excesso de comida. Os Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, é um país que sofre terrivelmente com a obesidade porque as pessoas se alimentam excessivamente, desregradamente. As pessoas estão ficando doentes, enfermas, porque não sabem se alimentar corretamente. Não há sabedoria, não há inteligência. E a Bíblia vai chamar a nossa atenção. A Bíblia condena a glutonaria, a Bíblia condena a bebedice, a bebedeira. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. Há vários textos na Bíblia condenando
a bebida alcoólica, condenando a glutonaria, que é quando a pessoa come demais, tem compulsão alimentar. Precisamos ficar atentos e cuidar disso para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. Quero terminar agora deixando aqui conselhos muito práticos. Conselhos práticos sobre esse problema, né, que nós sempre enfrentamos, mas durante a pandemia tem sido um problema maior. Em primeiro lugar, tudo com equilíbrio, meu irmão. Tudo com equilíbrio, minha irmã. A palavra-chave do crente é domínio próprio. A palavra-chave do crente é equilíbrio, moderação, autocontrole, sabedoria. Acabamos de acompanhar nos nossos cultos de domingo uma série de mensagens bíblicas falando sobre o fruto do Espírito Santo de Deus, Gálatas 5, e a pandemia. E lá está, domínio próprio, é uma virtude maravilhosa que o fruto do Espírito Santo de Deus traz em nós e através de nós. Segundo conselho dessa noite, cuide muito bem da sua alimentação. Porque quando você se alimenta com inteligência, quando você se alimenta com sabedoria, o seu corpo fica saudável e isso glorifica o Senhor. Terceiro conselho, sempre que possível, faça exercícios físicos. Faça exercícios físicos. Isso é importante para a sua saúde, para o seu coração, para a circulação. É importante para você dormir bem. É importante para tudo. Faça sempre faça exercícios físicos. E em quarto e último lugar, outro conselho que eu deixo para cada um de vocês: não se deixe levar pelo estresse, pela ansiedade, pela preocupação, porque tudo isso vai afetar a sua saúde física. Aquilo que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Uma pessoa da minha família chegou a ser levada às pressas, foi atendida no pronto-socorro, passou 24 horas internada, tomando alguns medicamentos. Passou um susto enorme, porque o estresse, o esgotamento, a preocupação fez isso com ela. Então veja bem, muito cuidado com a preocupação, cuidado com a ansiedade, com o estresse. Não permita que isso escravize, domine você, que isso trará doenças para o seu corpo e comprometerá a sua saúde física. Lembrando, mais uma vez, hoje é quarta-feira, e hoje, quarta-feira, às 8 horas da noite, acontece ao vivo, online, o nosso culto de oração. Hoje, às 8 horas, você está convidado, sua família, seus amigos, vamos unir a nossa igreja em oração. Daqui a pouco, às 8 horas da noite, eu conto com a sua presença, com a sua participação. Até amanhã, às 18 horas, quando estaremos aqui para dar sequência ao nosso estudo bíblico e também estaremos unindo a igreja em oração. Até amanhã. Deus abençoe você e a sua família. Um abraço.